Fala, amigo. Fala, galerinha. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia a todos. Pessoal, mais um vídeo hoje aqui trazendo para vocês. E hoje eu vou falar de um item, né, que um amigo pediu pra gente comentar. Foi só um mesmo, tá? Não foi um monte não, até porque não tem tanta gente comentando assim. Mas eu agradeço a todos os comentários em todos os outros vídeos. A você aí que comentou, que curtiu, né, que compartilhou e ficou até o final do vídeo. Eu sei que às vezes é chato, mas a gente tenta não fazer com que se torne muito chato, né? Mas o tema principal do vídeo hoje, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu acho que é até meio difícil ser muito breve quando se fala sobre o sistema de câmbio, né, hoje no caso de um caminhão que eu tô aqui, que é um Actros 2651 Euro 6, né, 6x4, né? Ele tem todas as configurações do cabine comfort, mas aqui nós temos um painel padrão, tá? O painel é standard, tá? Convencional. Ele não é daqueles outros, visivelmente, né? Tem outro modelo que isso aqui, todo o sistema de tela dele é digital. Você tem uma outra tela que acho que é nesse ponto aqui um pouco mais digital. Esse eu não conheço, né? Então o modelo que eu estou atuando é esse. E esse modelo aqui, o 2651, esse modelo que eu estou trabalhando, ele tem aqui a manopla de câmbio de trabalho, tanto do sistema de câmbio do caminhão, né? E sistema de frenagem auxiliar, conhecida como retarder, né? Não é exatamente somente retarder, né? Você tem aqui algumas conjugações aqui de sistema de freio motor junto com retarder, tá? E nós temos aqui hoje uma manopla de câmbio conhecida como Power Shift 3, onde nessa mesma manopla de câmbio você tem seleção de sentido, tá? Você tem seleção de sentido, você tem mantendo pressionado, você altera entre operação manual, mantém pressionado por 2 segundos, automático, 1, 2 manual, 1, 2 automático, tá? Você tem essa informação aqui no painel. 1, 2 manual, 1, 2 automático. Pressionando rapidamente, fazendo esse movimento, você alterna, no caso da configuração desse caminhão aqui, você alterna entre os modos de trabalho do caminhão, os modos de potência, né? Onde nós temos aqui o normal, padrão, nós temos o power e nós temos aqui o economy. Como nós trabalhamos aqui com uma condição de peso muito forte, severa, subida e descida de muita rampa aqui, com 50, 40 toneladas, e aqui nós não temos a questão de economia de combustível, não trabalhamos com média, não precisa isso aqui. Na grande maioria das vezes aqui nós utilizamos, não falando por mim, eu utilizo o modo Power, tá? Porque você tem ali um ganho de 200, se eu não me engano, é entre 200 e 300 RPM a mais de potência. Entendeu? Lógico, você fazendo a utilização de alguns outros recursos aqui, como o controle de tração e no caso aqui eu que deixei agora, mas estava desligado. Você trabalhando bem controle de tração e sistema de bloqueios, né? No caso aqui longitudinal, na maioria das vezes aqui, né? Transversal, que são todos os eixos travados, né? Dificilmente a gente se utiliza aqui. É raro a gente utilizar, tá? Período de verão, né? Então, voltando para cá, pessoal, nós temos aqui, ó, frente, neutro e ré. Nós temos, além do que eu já comentei aqui sobre alternar entre manual, automático e um clique rápido, e você altera entre o modo de potência, você também tem 5 estágios de frenagem auxiliar, tá, pessoal? Né, que o pessoal chama 5 estágios do retardo. Ele tem a sua explicação um pouco mais técnica, um pouco mais específica para o primeiro e segundo estágio. E ele tem o seu nome e a sua identificação específica
para cada estágio, né? Eu vou tentar trazer isso o máximo possível aqui, não deixar que esse vídeo passe de 10 minutos, tá? Eu vou tentar fazer isso. Então assim, galera, deixando aqui, tentando dar uma explicação o máximo possível, né, sobre esse caminhão aqui. Eu vou tentar detalhar para vocês aqui um pouco essa questão desses 5 estágios, né? Focando no retarder como num todo, somente nisso. Outros recursos do caminhão, eu sei que tem muitos outros vídeos na internet mostrando sobre os outros recursos, mas eu vou falar sobre esse daqui. No outro vídeo eu falo sobre os outros recursos também, que tem muito na internet, mas eu vou tentar explicar da minha forma, tá bom? Para que, dando o máximo de explicação possível, isso é necessário. O que é o retardo como em si, né? O retardo, pessoal, ele é um sistema de frenagem auxiliar. Ou ele é hidrodinâmico ou ele é eletromagnético, dependendo do modelo do caminhão, ou não sei. Pode ser instalado um eletromagnético também. Bacana? Então esse sistema, né? Esse é um sistema que ele atua na transmissão do veículo, tá? O retardo, ele é uma outra estrutura ali que fica na saída da transmissão, tá? Ali conjugada ali com o eixo cardan, né? Bacana? Então a função dele é converter. Então o que acontece lá primeiramente? É convertir a energia cinética do caminhão em calor. Esse calor, ele é refrigerado pelo líquido de arrefecimento do próprio sistema de caminhão, do radiador. Esse líquido de arrefecimento vai lá, enquanto você está realizando ali, enquanto você está trabalhando o sistema de retardamento, essa condição ela está gerando um calor, que esse líquido de arrefecimento vai lá, pega esse calor, esse líquido quente, ele vem aqui no sistema de arrefecimento, troca calor, fica frio, e retorna para lá para o sistema e fica fazendo esse fluxo contínuo. Por isso você tem que trabalhar com um sistema de retardo dentro de uma faixa de rotação um pouco mais alta, né? Ou dentro do recomendado. Geralmente nos Scanias você tem ali aquela faixa azulzinha, né? Te dando isso eu estou falando no linguajar para ficar mais fácil para a gente. Mas aqui no Mercedes, pessoal, você tem que tentar trabalhar o retardo o máximo possível dentro aqui de 2.000 giros, tá? Ficou meio... Você tem que trabalhar aqui dentro de 2.000 giros, dentro dessa faixa aqui, pessoal, entendeu? Porque aí você vai ter tanto uma eficiência de frenagem quanto uma eficiência de refrigeração. Lembrando que os retarders, eles têm um limite de operação tanto de baixa quanto de alta, mas nós falamos especificamente da alta. O sistema de retardo, se ele atingir, acredito que, eu não me lembro no momento agora, peço desculpa, mas se alguém souber, coloca nos comentários, ou pode perguntar para alguém, mas o retarder, ele atingindo ali os seus 95, 100 graus, ele vai começar a te limitar. Eu acredito que passando de 100 graus você fica completamente sem freios auxiliares. Você vai ficar somente com freios de serviço padrão, né? Que são as lonas lá nos tambores. Bacana? Nas rodas. Eu vou ligar aqui o caminhão só um pouquinho, que começou a esquentar. Bacana? Então, voltando para cá, né? A explicação sobre o retardo. Bacana? Então assim, como que ele funciona, galera? O retarder, ele utiliza um rotor e um estator, né? Dentro de uma carcaça, como eu comentei, né? Preenchida com fluido, né? Não é exatamente preenchida. Você tem esse reservatório e esse fluido, ele é direcionado no momento em que você atua, né? Com os estágios. Eu tô fazendo isso aqui, galera, mas é porque eu tô fazendo no vídeo, meu caminhão tá parado. Mas durante a sua atuação, você tem que tentar. Eu sei que poucos fazem isso, né? Mas muitos também fazem e seguem a regra. Você, né, trabalhar ele estágio por estágio, não fazer isso aqui, ó, entendeu? Você já deve conhecer, para quem não conhece, isso gera muita pressão no sistema desse jeito aqui, tá? Bacana? Então assim, quando isso é ativado, o fluido ele é injetado, o óleo, o sistema, né, hidráulico lá dentro, o óleo hidráulico lá dentro do sistema, que não esse óleo, ele é específico também. Então o que acontece? Ele é injetado entre o rotor e o estator. Bacana? O rotor conectado à transmissão, que está conectado à transmissão, gira em alta velocidade. Você está girando em alta velocidade. Então o que acontece? Isso transfere energia, né, para o fluido que
o que acontece? Que por sua vez é desacelerado pelo estator, que é fixo, tá, galera? Então, entre o rotor e o estator, você tem umas aletas direcionais, então que redireciona esse óleo. Então, o que está acontecendo é o que nós chamamos de, que muita gente conhece, pode ser chamado de calço hidráulico. Então, essa resistência, ela cria, pessoal, essa resistência, é o óleo que está criando essa resistência, cria um torque de frenagem, entendeu? Que retarda o veículo. Você está andando sentido avante, né? E quando você aciona o sistema, as aletas que direcionam o óleo entre o extrator e o rotor, ela fazem com que esse óleo, é como se o óleo girasse no sentido contrário à direção que o cardan está girando. Então isso gera um calço hidráulico, isso gera uma força de frenagem reversa. Bacana, pessoal? Então, falando sobre os 5 estágios, que já tá chegando, já deu os 10 minutos, não consigo. É muita informação, né, pessoal? Então, assim, é muita informação. Então, nós temos aqui 5 estágios de frenagem. Nós temos o que? O estágio 1, frenagem leve. Então nós temos aqui o seu estágio inicial de atuação, que aplica uma força. Então ele aplica uma força, como como o próprio nome diz, uma força de frenagem leve. Então ele aplica uma força de frenagem suave, ideal para você manter ali o que? Você manter velocidade, né? Imagina que você está vazio, você está num plano com uma leve inclinação, né, inclinação negativa. Então você consegue manter essa velocidade, não deixar ganhar velocidade ali com o estágio 1, né? Então ele reduz ligeiramente a velocidade, né, sem necessidade de você acionar freio de serviço padrão, né? Geralmente é o estágio mais utilizado para manter controle nas longas descidas, dependendo da carga que você tem e da composição que você está puxando. Então você tem aqui o nível 2, uma frenagem moderada, né? Lembrando que entre nível 1 e nível 2 você tem também atuação ali de freio motor, tá? Conjugado, bacana? Então, em todos os estágios, né? Então, no nível 2, essa força, ela aumenta, né? Ela é um pouco maior em relação ao primeiro estágio. Então, o que? Útil para algumas descidas, ainda pouco, com menos íngremes, né? Quando é necessário uma redução assim de velocidade mais perceptível. Então você tem terceiro estágio que a gente chama de frenagem significativa, né? Então o que nós temos aqui? A gente tem um sistema oferecendo uma capacidade de frenagem um pouco mais considerável, né? Então assim, com mais potência, adequada para descida com inclinação média, né, ou alguma desaceleração um pouco mais rápida. Mas isso, você é um motorista experiente, você já identificou, você trabalha com previsão. Nós estamos falando ali de um espaço de 100 metros, 200 metros. Então você vem trazendo esse camarada aqui para te dar aquele apoio. A gente não estamos falando de uma frenagem brusca, de 50 metros. Você está já em cima de um quebra-mola, você vai chamar esse camarada bem aqui. Se você tiver vazio, pode te ajudar. Se você tiver com carga, mesmo assim isso não vai atuar tanto, tá? É a minha experiência. Então nós temos agora o estágio 4, frenagem forte, né? Então, como o próprio nome já diz, você tem uma alta capacidade de frenagem auxiliar. Então realmente é recomendada para descidas íngremes, né? Então, trazendo para vocês um exemplo, né? Aqui nós temos uma descida, nós temos uma rampa, uma descida de serra aqui de quase 8 km, e essa serra, a descida dela está entre 6% e 7%. Com 50 toneladas de peso, esse caminhão precisa estar de segunda velocidade e entre o quarto e quinto estágio, para conseguir manter ali entre 20 e 23 km. É o que acontece aqui nesse caso, mas cada cenário vai te exigir, além da sua habilidade na condução, previsão, tá? E conhecer o equipamento que você trabalha. Então você tem aqui agora o quinto estágio, que é frenagem máxima, o estágio maior, intensidade é a maior intensidade de frenagem do sistema do retardo, né? Então aqui o sistema vai fazer o que? Vai liberar a força máxima de frenagem para você,
né, capaz de até parar o caminhão dependendo de carga, mais uma vez, de carga e composição. Então, sim, utilizado em condições extremas, como descida muito acentuada e longa, para que você evite não somente desgaste prematuro do sistema de frenagem, mas como você evitar aqui, ó, sobre velocidade do motor. Isso é muito importante também, você não deixar com que isso aconteça, tá? Você pode, inclusive, até perder o seu motor por isso, né? Ou reduzir drasticamente o tempo de vida dele, né? Então, assim, além dos 5 estágios, né, de frenagem auxiliar, que muita gente deduz somente como sistema retarder, só o retarder, a estrutura lá do retarder em si, esse caminhão ele tem uma integração também com outro sistema de frenagem auxiliar, tá? Que você tem freio motor convencional e o top brake, tá? Dando uma explicação breve sobre isso, né? O freio motor convencional atua, né, através de estrangulamento do escape, né? Não é isso? Enquanto o top brake é uma tecnologia que aumenta, né? É uma tecnologia ali que ela chega a elevar a capacidade de frenagem do motor por meio de um sistema de descompressão dos cilindros. Bacana? Então o que ele faz? Então isso faz o que? Otimiza o poder de parada sem usar os freios de roda convencional. Então a gente faz o que? Mais uma vez dizendo, é muito comum você ver algumas pessoas utilizando aqui, ó, 1, 2, 3. E o camarada tá bem aqui, ó, com 1.500, tá com 1.300, 1.500 e chama esse camarada bem aqui, com 3 ou 4 estágios. Galera, é o seguinte, você está diminuindo o tempo de vida útil do seu equipamento, tá? Você no primeiro momento não está tendo eficiência de sistema de frenagem auxiliar, né? Você não está tendo isso aqui no caminhão. Então, assim, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu decidi fazer assim na bucha, não tem roteiro, não tem nada. Esse é um assunto que ele gera muito treinamento, 1 dia ou 2 de treinamentos, cara. Então eu tentei trazer para você o máximo possível aqui sobre o sistema de câmbio Power Shift 3. Mais uma vez, frente, neutro e ré, né? Ele é quase parecido com o sistema lá do Scania, meu Deus, como é que é o nome agora? OptiCruise, né? A diferença lá é que você tem aquela engatadazinha que você tem que dar. Eles mudam o layout, mas o sistema de operação assim é como se fosse um tratado, né? Eles estão começando a seguir agora quase que um mesmo padrão. Então você tem no modo manual, mantém pressionado, modo manual, você tem avanço de marcha e você reduz marcha. Bacana? Faltou isso aqui. Pressiona de novo, modo automático, dá um clique rápido, você alterna entre os modos de potência do caminhão. Bacana? E os 5 estágios de retarder, sistema de frenagem auxiliar. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e agradeço o seu tempo até aqui. Forte abraço, hein? Tamo junto e misturado. Chama!